Hey yo, we can't stop, won't stop, never intend to. They feel the style in Taiwan, they call it Jiu-Jitsu. Back to New York, all the shit that I've been through. Some niggas say they dogs, but to me they just shih tzus. I pencils, down the thoughts and the issues. All the principles, how to keep it official. E aí galera, tudo bem? Estamos hoje aqui, mais uma aula do Fábrica. Hoje o convidado é o Piero, especialíssimo, quadrinista e tudo mais. E ele vai dizer um pouco sobre o que ele vai abordar hoje, as principais técnicas que a gente vai passar no passo a passo. Hoje eu vou tentar passar alguns conceitos, assim, algumas ideias sobre composição e perspectiva, né? Como a gente trabalha os elementos para criar uma cena, assim, um cenário. Então, a ideia da composição é como a gente vai dispor os elementos dentro da nossa superfície, né? Pode ser um papel, uma parede. A ideia é achar um centro, mais ou menos, né? Se eu quiser fazer uma composição mais hierática, mais estática, né? Vou colocar um elemento no centro da imagem, né? Pode ser um rosto, assim. Vou ter uma composição mais clássica, mais equilibrada. Se eu quiser uma composição mais dinâmica, eu vou dispor os elementos de forma diagonal na composição, né? Então, imaginando o centro, ou se eu tenho um elemento aqui, talvez um personagem, né? E outro aqui, talvez menor, para dar um outro peso, né? Nesse caso eu já vou ter uma composição mais dinâmica, né? Que provoca uma leitura em diagonal de esquerda para direita. A perspectiva é um expediente que a gente tem para dar a ilusão de profundidade no desenho. A gente começa com uma linha do horizonte, que é como quando a gente está na praia, né? A gente vê o mar até um certo ponto. Essa linha é uma guia para nós. Tudo que é embaixo dele a gente vê de cima, tudo que é acima dele a gente vê de baixo. Então, deixa eu ver se uma montanha aqui. A perspectiva, a ilusão é dada pelo tamanho. Então as coisas mais próximas são maiores e as coisas mais distantes são menores. Se houver uma estrada, ela vai estar maior aqui e menor lá no fundo. A perspectiva segue algumas regras. Uma delas, por exemplo, que a partir do momento que eu escolho um centro da imagem, um foco, a gente chama ele de ponto de fuga. É para lá que as linhas que estão em perspectiva vão convergir. Então, se tiver uma pessoa aqui, vamos fazer um personagem aqui. Acontece que as linhas em perspectiva vão estar acompanhando esse formato, né? Então, da cabeça, eu vou trazer uma linha até o ponto de fuga, das mãos também, dos joelhos também, do peito também, né? São umas linhas guias. Se eu for fazer uma outra personagem aqui, ela vai manter mais ou menos essa inclinação. Nossa, tá ficando horrível. Então aqui tem uma cabeça, aqui outra menor. O que é importante perceber que a linha da bacia vai estar sempre coincidindo na linha do horizonte.
Se eu ver um personagem desse outro lado, a bacia dele vai estar sempre na linha do horizonte. Então é importante manter os mesmos elementos na mesma linha do horizonte, né? Se for a bacia, a gente mantendo esse padrão, a gente vai manter a mesma proporção e alinhamento. A linha do horizonte ela não é fixa, ela depende da altura do olhar, né? Digamos que a linha corresponde à altura que a gente está vendo, está se posicionando numa cena. Se eu for mais baixo, né? Se for me agachar, a linha do horizonte também será mais baixa. Se eu for montar numa escada, ela será mais alta. Isso comporta uma série de mudanças na sensação que a gente tem da cena. Então, se eu colocar uma linha do horizonte bem baixa, quase ao nível do chão, as coisas vão estar se vistas meio que de baixo para cima, né? Porque eu estou numa posição mais abaixada. Então, uma pessoa que estiver aqui, vamos dizer que a linha do horizonte está na altura dos pés da pessoa, ela vai estar vista mais de baixo para cima. O que acontece? Que as linhas do ombro, da bacia e tal, ela vai acompanhar uma curvatura nesse sentido, assim. Obedecendo a ideia da perspectiva, do ponto de fuga, né? Que ele pode ser localizado em vários lugares onde a gente quiser. Aí outra pessoa será mais baixa no caso. Os pés, no caso, que estão na linha do horizonte, são a linha de referência para a gente manter as proporções. Por outro lado, se a linha do horizonte for mais alta, eu vou estar vendo a cena mais de cima, né? Eu estarei em uma posição mais levantada. Então vou ver as pessoas de cima para baixo. Vamos escolher um ponto de fuga, mas pode ser em outros lugares, aí vai alterar só. Aqui eu estaria vendo a cena de baixo para cima, então o horizonte está tirando uma montanha aqui, uma árvore aqui atrás, um barco aqui no horizonte, né? É uma cena vista de baixo para cima. Essa cena ela confere um certo impacto, né? Porque eu estou vendo as coisas maiores que eu, mais altas. Então causa um certo tipo de impressão. Enquanto uma cena vista de cima para baixo, aqui um barquinho, uma montanha, né, causa uma impressão da gente estar dominando a cena. A gente está menos vulnerável, assim, a gente está vendo tudo do alto. E assim por diante. E aí, galera, depois dessas impressões, né, das relações que a gente viu, dos diferentes pontos de fuga, né, como é que muda a percepção, a gente vai ter um pouco agora, com esse próximo vídeo, o Pierre vai mostrar um pouco como é que cada elemento entra dentro desse cenário, desse ponto de fuga já elaborado, já construído, como é que cada elemento entra, qual é a proporção exata para você ter um desenho mais harmônico e finalizar daquele jeito. Valeu, galera. Hey yo, we can't stop, won't stop, never intend to. They feel the style of Taiwan, they call it Jiu-Jitsu. Back to New York.